Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bastidores da Vida Atípica. Um podcast diferente, um podcast que passa muita informação para vocês, um podcast inclusivo, um podcast que conta a nossa história como mães atípicas. Um podcast que a gente traz em cada episódio pessoas com histórias maravilhosas, com muito conteúdo bacana. Estou aqui com a minha amiga e parceira Keila. Oi, Keila, tudo bem? Oi, Fernanda, boa tarde, tudo bem? Bom dia para quem for ver de manhã, boa noite para quem for ver à noite. Hoje a gente está aqui. Vou falar para você que eu estou bem ansiosa por essa entrevista. Porque sim, diferente, né? Bem diferenciada, né? Uhum. Eu falo que a gente vai trazer aqui hoje um pouco de oportunidade de que pessoas na idade desses meninos que a gente vai entrevistar hoje consigam olhar a vida atípica de uma forma como eles conseguem, né, passar. Porque a gente enxerga de uma forma. Sim, e porque eles somos mães. Né, mães. E eles estão convivendo com a gente, mas não vive o que a gente vive, mas está por trás de tudo que a gente vive, né? Sim. Então, hoje eu vou apresentar para vocês pessoas da nossa família, né? O irmão da Fernanda e meu filho Arthur. Eu vou mostrar para vocês assim um pouquinho do que eles vão passar para vocês, né? Um pouquinho do que eles vivem no nosso dia a dia. Então, a gente está aqui hoje com o Rafael de Freitas, é isso? É isso. Se apresenta um pouquinho pra gente, Rafa. Eu sou o Rafael, eu tenho 20 anos e eu tô cursando nutrição no Mackenzie. Rafael é meu irmão caçula, né? Eu sou a mais velha, eu tenho uma irmã do meio e tenho o Rafa. O Rafa convive com a Cristal, o Rafa mora com a gente, com a Cristal. Então ele veio aqui como um tio atípico contar um pouquinho da experiência dele, né? E a gente está aqui também com o Arthur. Arthur, meu nome é Arthur, eu tenho 15 anos, eu tô fazendo automação industrial na ETEC. E eu vim aqui acompanhar minha mãe, a Fernanda, e agora o Rafael também. A gente vai falar sobre como é, né? Esse mundo agora na adolescência. Adolescência, eu no caso, né? O Rafael já chegou nos 21, mas a gente vai falar. Passando um pouquinho, né? Já passou um pouquinho, mas. Duas idades diferentes, mas com o mesmo olhar. Esse é o mais importante, né? Hoje, adolescente até 21. Até 21. 21, então todo mundo adolescente. Todo mundo adolescente. E aí a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre como que é conviver, né, Fernanda? Uhum. Com a gente, né? Sim. Mas sendo irmão e tio. E aí a primeira pergunta eu vou fazer pro meu filho e depois você faz pro seu irmão. Combinado. Que é uma pergunta que a gente vai seguir hoje mais ou menos um roteiro para dar tempo para esses meninos poderem explicar um pouquinho mais a vivência. Porque se a gente não seguir, a gente não consegue trazer tudo que a gente gostaria, né? Porque é diferente, é diferente, né, gente? Uma coisa é a gente entrevistar pessoas que vêm com algum assunto, outra coisa é a gente entrevistar a família, né? Então, sim. É diferente até pra gente, né? Tipo, dá uma... Arthur tá nervoso, mas vamos lá relaxar, Arthur. Arthur, conta pra gente, pra todo mundo que vai estar aí assistindo o podcast, como foi pra você, com 9 anos, sim, que quando eu tive o Bernardo, o Arthur tinha 9 anos, receber a notícia quando o Bernardo tinha 2 anos, porque assim, só pra vocês terem uma noção, o Arthur sempre teve uma amizade com o Bernardo muito próxima, porque a gente convivia muito tempo juntos, né? O Arthur estudava sempre. E o Bernardo sempre comigo, eu sempre fiquei em casa com ele, né? E a primeira palavra do Bernardo, mesmo não sendo uma criança verbal até os 4, a primeira palavra que o Bernardo falou foi tu, né? Arthur. Jura? Foi a primeira palavra. Então eu queria que o Arthur falasse assim para nós e para quem vai assistir, qual foi a experiência com o Bernardo com 2 e você já com 11 na época, saber que você teria um irmão com autismo. Então, no começo, é igual quando, tipo, todo mundo quando sabe que tem um irmão, é aquele negócio, né? Eu só tinha uma irmã, que é a Júlia, que já era muito mais velha que eu, era acho que 9 anos de diferença. A gente tem 9 anos os 3 de diferença. E quando eu soube que ia ter, né, um irmão, eu falei, nossa, irmão, porque sempre quis ter um menino ainda por cima, eu consegui, sabe, ter aquele negócio. Aí foi até aquele negócio, a gente foi aquela ansiedade de ter tal. Um menino, sim, né? aí a gente foi pro hospital e aí teve tudo aquilo. Inclusive fiquei bravo que não deixaram ver ele nascendo. Isso, ele não pôde assistir o parto, gente. Mas acontece, depois eu entendi que era, né? Porque era meio sangrento e tal. Mas foi tudo normal, foi uma coisa
foi muita emoção quando eu peguei ele no braço assim, foi, caramba, mano, meu irmão, sabe? Que eu sempre quis ter, e, enfim. E foi passando, eu fui vivendo muito com ele, mesmo eu tendo escola e curso, que na época eu fazia Aerofarma também, além da escola. E toda vez eu ficava muito tempo com ele, que eu queria ensinar tudo pra ele, fazer, tipo, tudo. É seu companheiro. Meu companheiro, né? Tipo, tá ali. Aí eu ensinei muita coisa pra ele, tentei... esse caso dele falar meu nome primeiro, eu fiquei no ouvido dele todo dia, falava, Arthur, Arthur. Até hoje, eu lembro que ele tava, tipo, num bercinho. E aí eu falei, Arthur, fala Arthur. Aí ele falou Arthur, eu falei, nossa. Que emoção. Consegui. Que emoção. E daí, mano, sempre fui chegado a ele, porque é um pouco de mim. E eu sempre quis tudo ensinar. Eu tava no momento que ele começou a andar primeiro. Eu lembro até hoje, a gente tava no corredorzinho onde a gente morava, que era um prédiozinho. E a gente tava no corredor, a gente pegou na mão deles, você ficou do outro lado. Eu falei, anda, Bernardo, pai, ele andou. Andou com 11 meses. Andou com 11 meses. Foi um avanço muito importante aquele dia, né? Muito importante, que guarda até hoje. E o que aconteceu para chegar nesse negócio? O Bernardo, ele sempre foi muito como diz, muito agitado. Muito agitado. Sempre com as estereotipias e precisava de um espaço maior para ele correr e andar. E aí o sogro da minha mãe, o Kiko, ele chamou a gente para morar com ele. E a gente foi. E lá, acho que um tempinho depois da gente estar lá, minha mãe me chamou e falou, filho, então, tem que falar um negócio. E aí eu desci a escada e falei, o que aconteceu, né? Que ela tava meio, um negócio sério. Eu falei, eita, vamos lá. Aí ela chegou assim, não, seu irmão tem autismo e tal, vai continuar tudo normal, só que ele não é uma criança igual às outras, ele vai ter um pouquinho mais de atraso em algumas coisas, só que continua normal, sempre vai continuar a mesma coisa, só o autismo, que não vai mudar muita coisa, só que vai ser um negócio. E desde isso tem muitos desafios, sabe? Porque é complicado, né? Isso. Porque a gente quer ensinar ele, sei lá, a jogar bola, por exemplo, e... Ele não tem tanta coordenação. Ele não tem tanta coordenação e tal, e não tem problema. A gente foi se adaptando àquilo. Gente, não é fácil falar de autismo, e quanto mais quando você... Faz parte do dia a né? dia. Da família. E pra ele, que esperou tanto por um irmão, menino, levar... tudo que ele sonhava pro irmão de um jeito que ele aprendeu, e do nada ele vai entender que não, ele vai ter que adaptar as brincadeiras, ele vai ter que mudar a forma de pensar, né? Tirar aquilo da caixinha e falar, não, eu vou ter que conviver com meu irmão de uma forma diferente. Sim. Então, o Arthur, só pra gente resumir a primeira pergunta, eu entendo que para ele foi difícil, mas aceitável. Tá Sim. tudo bem, né? E aí agora, obrigada, Arthur. Nada. A gente vai passar agora pra Fê, bater um papo com o Rafael. Manda. Rafa, vou te fazer também a mesma pergunta que a Keila fez pro Arthur. Como foi pra você depois que... É claro que assim, com a Cris foi um pouco diferente, porque desde o início a gente já sabia que ela seria diferente, né? Ela com menos de um mês, né? Eu fui pro hospital com ela, porque era uma época que ela, pequenininha, tinha muitas convulsões, a gente nem sabia o que era aquilo. Fiquei 2 semanas internada com ela, a gente fez um monte de exames. Então, como foi para você saber que a sua primeira sobrinha seria uma criança especial? Sim, no começo foi um pouco difícil pensar nisso, né? Sim. Aquele medo, aquela ansiedade de como as coisas iam ser. Porque eu já não sei lidar muito bem assim com criança, né? Que eu sou meio desajeitado. E ainda mais uma criança especial, assim. Sim. Aí eu ficava pensando... Como que eu posso como que eu vou lidar com ela, como que pode ser a minha parte, né? Ajudando ela como tio. E no começo, né? Foi difícil. E você ainda estava entrando na adolescência, né? Então, eu tava passando por mudança também, né? Meio doido aqui. E ainda tava acontecendo bastante coisa também. Então, foi difícil, sabe, juntar as duas coisas e saber o que eu ia fazer. Qual que ia ser meu papel. Tá. Hoje em dia eu sei, né? Que porque eu já tô mais resolvido. Mas foi difícil, ainda mais que quase toda semana, né, vocês iam no hospital, a mãe ia, o pai ia, e aí eu ficava sozinho em casa também, aí eu ficava pensando se aconteceu alguma coisa. Tá. Se acontecesse, o que eu ia poder fazer? Né? Acho que não muita coisa, mas
Porque também era uma fase mais delicada, né? Foi uma fase bem Ela delicada, bem pequenininha, né? complicadinha. Ela era bem frágilzinho. Né? Até lembro um dia que eu tava com a mãe na sala e aí ela começou a ter uma convulsão. E só eu tava vendo, né? A mãe tava... Não sei o que ela tava fazendo. Aí eu fiquei bem um pouco desesperado, mas... pouco. Aí eu chamei a mãe. A gente não sabe, né? A gente nem sabia. Eu não sei o que fazer, porque ela já é pequenininha e frágil. Sim. Vai que eu tento fazer alguma coisa, acaba piorando, né? Tá. Aí eu chamei a mãe, ela foi lá, conseguiu, né? Fez a mágica dela lá. E ficou tudo bem, mas acho que, assim, resumindo, né? O Sim, que você não é perguntou, fácil pra ninguém, né? não é fácil. Eu acho que, às vezes, a gente fica pensando, não sei o quê, tipo, vai ser molezinha, eu vou conseguir dar meu jeito. Mas aí, quando chega chega na nossa cara, fala, que aí? O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? É muito doido, né, mano? Porque você nunca tá esperando ali e você não se prepara pra cuidar desse jeito. Tipo, de entendeu? cuidar, tipo... Se prepara, você não se prepara pra Mas aquilo. a gente que é novo, né? Não, dá tempo de aprender. Gente, Tipo, dá tempo de aprender, mas já que a gente é novo, a gente, tipo, não tá... A gente aprende, a gente cresce com isso. Isso é bom, porque a gente cresce aprendendo que não é tudo, no, tipo, aquela bolha de todo mundo negócio. Não é tudo igual, né? Não é tudo tem que igual. ser o bom de vocês crescerem, né, com essas crianças dentro de casa é que não precisa seguir as regras que a sociedade impõe. Porque essas crianças vêm, né, na nossa família justamente para poder quebrar, né? Tudo Todas isso. essas regras, né? Quebrar tudo isso e mostrar pra gente que não é, tipo... Que não precisa seguir padrão, né? Não precisa seguir o padrão. E ainda a gente aprende fora do padrão e vê que não precisa ser tudo aquilo. Seguir uma risca sempre. Que é legal você ver outros... Ser diferente. Eles têm o tempo deles, né? Tipo, não vai ser igual, por exemplo, as filhas da Dani lá, que foram muito mais avançadas, né? Eles têm o tempo dela e... E vai chegar lá. tudo bem. E tá tudo bem. Você começa a perceber, eu como mãe, quando eu, né, me tornei mãe atípica, que a gente chama, né? Eu tenho certeza que o nosso olhar para a sociedade muda. Porque você começa a olhar o próximo de uma maneira diferente. Talvez eu nunca olhei uma mãe que tivesse uma necessidade num ponto de ônibus, dentro de um ônibus, porque eu não sabia lidar com a situação e para mim também era tranquilo, porque eu não estava passando por que ela está passando. Então, a partir do momento que você vive, você começa a prestar atenção nas pessoas ao lado. E isso traz para você muitas oportunidades de você ajudar pessoas, né? Então, hoje eu queria ouvir de vocês dois, direcionar primeiro para o Arthur, depois para o Rafael, uma experiência que vocês tiveram com você com a sua sobrinha e você com o seu irmão, que deu uma mudança de chave, assim, sabe? Algo que para vocês dois, assim, aconteceu para vocês dois, pode ser uma coisa não boa, ou uma coisa boa, mas que marcou, sabe? Que deixou marcado e que, assim, vocês vão levar como experiência na vida de vocês. Arthur? Tem muitas, eu acho, mas... Escolhe uma. Deixa eu pegar uma aqui, mano. Eu acho que quando ele tava crescendo, né? Quando tipo, começou a realmente aparecer a coisa do autismo, porque eu tenho prima, e eu tenho uma prima que já é da mesma idade que ele, desse mesmo ano, e é muito diferente. Eu tava brincando com ele, tentando ensinar alguma coisa, que eu não vou lembrar agora, e ele não conseguia. E eu tentava, não conseguia. Eu não sei se era jogar bola, fazer alguma coisa, não sei o que era. E ele não conseguia e, tipo, tentando ajudar, tipo, Bernardo, segue aqui e tal. E ele, mesmo assim, sabe? Mas ele tava tentando. Sabe que ele tava tentando, só que não tinha aquele negócio. Mas o que ele tava tentando, que ele tava ali e não consegui, deu um, sabe, tipo... Deu um desespero. Deu um desespero, que depois foi se acostumando. Mas, tipo, ver que, tipo, toda aquela expectativa, nossa, vou ensinar tudo pra ele. E depois ver que eu tentei ensinar uma coisa não deu muito certo. Não naquele tempo. Porque ele foi crescendo e vai aprendendo várias coisas. Hoje em dia eu tenho várias coisas com ele, zoando, assim, e tal. Quando eu ensinei ele a fazer uma coisa muito da hora, que eu dava o toca aí, eu faço conchinha, aí ele... Era verdade, ele aprendeu. Eu acho que o Arthur quis trazer é o que eu sinto, às vezes. Muitas das vezes, quando eu estou com uma criança da mesma idade que o Bernardo, e que você vê a agilidade que essa criança tem com a mesma idade, e você olha e fala, poxa, né? Por que o Bernardo não consegue? E aí vem tudo aquilo na sua cabeça. Ele não consegue porque ele tem as dificuldades dele. Né? Então, simplesmente levar para a escola, para mim até hoje, e compartilhar da sala, eu ainda tenho que fazer muita terapia. Porque eu não consigo olhar o Bernardo dentro da sala de aula, com os amigos, e ver a diferença
é discrepante, né? Você olha e fala como ele é diferente das outras crianças. Mas o diferente das outras crianças, eu acho de um aprendizado muito lindo para as outras crianças ter essa oportunidade de conviver com ele, que é o que eu tenho certeza que é com vocês. Vocês têm uma bagagem que poucos têm. Então, vocês são privilegiados, né? O Arthur vai crescer com essa bagagem, que ele já está até usando, né? Na ETEC, recentemente, ele usou essa bagagem que ele tem para poder falar para as pessoas. Sim. Meu irmão tem autismo e o que você está falando, talvez não... Eu posso falar melhor para vocês entenderem. Ele levantou, explicou. Por isso e que isso sala, é bom né? também, porque agrega mais no seu conhecimento, né? Você é um assunto que eu nunca pesquisaria muito a fundo sobre autismo se não tivesse um irmão autista. Sim. E eu procurei muito quando soube. E agora, quando eu ver uma pessoa que não fala, sabe muito e fala sobre o assunto errado, dá pra sempre corrigir e falar, tipo, não é isso. Ou melhora nisso. E o bom é que você vai... mais pessoas adquirindo esse conhecimento. Porque, tipo, só na minha sala, por exemplo, quando eu falei isso, foi, tipo, 39 pessoas novas que sabem uma coisa que não sabiam. E não vão mais errar, igual eles estavam errando. Sim. Então, isso é incrível, porque esse conhecimento a mais, né? O conhecimento é incrível, né? Uhum. E antes de eu esquecer, você falou uma frase muito legal. Você não prestou atenção. Mas você falou que a sua mãe fez uma mágica. Não tem como não olhar essa frase que você falou. E eu me emocionei na hora que ele falou assim. Porque nós, mães, somos mágicas, né? A gente faz coisas que as pessoas falam assim, nossa, como ela conseguiu fazer aquilo, né? E aí quando você falou, leve, né? eu nunca tinha pensado nessa frase, nessa palavra, né? A minha mãe fez uma mágica. E hoje ele trouxe para mim uma frasezinha muito linda, assim, né? Que a gente faz mágica, né? Sim. E aí você fala um pouquinho, né? Até pegando esse ganchinho, quando a Cristal tinha as convulsões, a gente gostava de rezar. Então, a gente via aquela situação, não adiantava a gente se desesperar, porque é normal. E a minha mãe rezava e a gente fazia isso também. Então, de uma certa forma, a gente estava pedindo ali uma ajuda, né, para Deus, falando, Deus, a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe o que fazer, então a gente prefere rezar, porque a gente se acalma e a gente consegue, pelo menos... conseguir lidar com aquela situação melhor até a convulsão passar, que a gente sabe que a convulsão ela demora um pouquinho, né, para passar. Rafa, vamos falar com você agora. O Arthur contou, né, uma situação dele. Você já passou alguma situação com a Cristal que você conseguiu talvez mudar o seu olhar para ela? Alguma coisa que talvez foi só vocês dois que passou? Alguma atitude dela? Eu acho que foi na nossa viagem, em ano passado, por Orlando. Tá. A gente tava eu e a mãe e a Cris no carro, tava no motorista. Uhum. Aí eu tava esperando vocês, né, que vocês estavam, acho que no outlet. Tá. Aí a Cris tava sentada lá, aí eu comecei a colocar umas músicas alta. Uhum. Aí ela começou assim, ela apoiou, né, nos dois banquinhos aqui do carro e começou assim a dançar, né, dando reboladinha. Gostou que você colocou Aí a eu música. virava assim, pra fazer um pouco de coceguinha assim na barriga dela. Ela caía assim, né, no banco, rindo, né? E já Uhum. levantava assim, já pedia de novo. Aí a gente ficou lá, assim, fazendo bagunças até vocês Vocês voltarem. tiveram um momento super legal. Aí eu acho que eu percebi assim, na viagem toda, né? Eu percebi que ela vive mais assim no mundo dela. E tipo, ela não tem essa noção que a gente tem, sabe? Essas coisas que... Essa, assim, maldade, assim, entre aspas, sabe? Eles não têm maldade, E né? ela é muito pura, assim. Então, demorou um pouco, né, pra eu entender o meu papel, mas eu entendi que, como tio, o que eu posso fazer pra ela é só dar amor, carinho, tratar ela bem, porque, no fim das contas, ela não vai entender o mundo do mesmo jeito que eu ou que outra pessoa, mas ela vai entender o jeito dela. E eu que entendo o mundo, eu acho que a minha função é dar amor, carinho pra ela. Porque eu tenho noção, assim, sabe, das coisas. E também querer... Emocionante, fala, já tô chorando. Eu acho que vocês, né? Vocês também têm essa... Não é obrigação, mas vocês são pessoas que vão... o Arthur e a Cristal, o Bernardo e a Cristal,
vai precisar de vocês do lado dele sempre. Porque se vocês, querendo ou não, são protetores dessas crianças, né? Sim. Porque não é só a gente que recebeu, né, amiga? É vocês também que receberam. Família toda, Então, né? a família toda. Então, assim, quando eu falo que... Quando eles chegam... Nós duas estamos chorando, né? Quando eles chegam para nós, a gente não entende. Mas eu imagino a cena e o seu coração quando você viu a Cristal trocando contigo, né? Sim. Porque a gente acha, eu acho que na nossa cabeça assim nunca vai trocar com a gente, né? Ela sempre, será que ela vai me amar da forma que eu amo, né, amiga? Será que a gente vai conseguir ter algum momento, né? Juntos. E você já teve. E vai ter muitos mais, né? Muitos. Eu acho que lá em casa mesmo tem coisas que acontecem que você fala assim, meu Deus do céu. Ontem mesmo eu tava varrendo a casa e aí o Bernardo falou assim, chega. Quem vai passar pano agora sou eu. E eu falei assim, nossa, vou deixar, né? Vou ver o que vai acontecer. E aí eu até gravei uns stories dele com o rodo. E aí ele falava assim, será que o Dino fez xixi? Peraí, ele fazia as mesmas coisas que eu faço, né? Então, assim, são coisas que você acha que você nunca vai passar. E passa, e é legal, sabe? São momentos marcantes na nossa vida que vai ficar para sempre. E obrigada por trazer, assim, sabe? Com tanta... Você tá trazendo da Cristal, assim, o seu olho falando da Cristal é muito lindo, sabe? A forma que você fala da Cristal. Então, e eu sou apaixonada pela Cristal. A Fernanda sabe, assim, a gente Ela faz amizade com todo mundo, né? Meus amigos, né? Minhas amigas foram em casa esses dias, que a gente tá fazendo um churrasco. Aí ela chegou da Viva, aí ela foi lá, pediu pra descer a varanda, né? Aí eu ajudei. Ela foi lá e começou a pegar na mão das minhas amigas um por um, assim, Ela é simpática, né, Rafa? Ela é muito sociável. Aí comeu churrasco com aí vocês, uma hora as meninas, ela não podia mais ir lá pra varanda, que tá muito frio, né? Aí as meninas falaram, não, a gente vai brincar com a Cristal. Aí elas entraram, a mãe levou elas lá pro quarto, aí elas ficaram lá, elas foram no momento risada, né? Sabe, que a Cristal, quando ela deita lá, fica... Aquela risada aí elas ficam lá, ficou dela, as três né? lá, todo mundo rindo junto com a Cristal. Rindo, né? Você tem que ter um olhar bem delicado com essas crianças. Você tem que realmente observar elas. Porque quando você observa elas, assim, nos detalhes, você consegue ver coisas incríveis. Acho que olhar sem julgamento, né? Sem pensar alguma coisa antes, assim, você... Sem esperar dela, né? Você entendendo e... meio que assim, adquirindo informação conforme você vai vivendo. Não chegar já com um preconceito que você tem, né? Sim. Tipo, de como que ela vai agir e tal. Não sei o que fazer, não. Para, observa. Mantém a calma, né? E deixa... até mesmo para os seus amigos, poder ir numa casa que vai ter uma relação com uma criança, né? Que tem tantas necessidades diferentes, normalmente, com que eles convivem no dia a dia. Sim, já as pessoas sai dali, não sabem como lidar. E, né, tendo o Rafa ali com os amigos, né? Falando, gente, tá aqui, ó, minha sobrinha. E ela adora, né? Quando vai lá, ela vai no meio, sentou lá uma hora com a galinha pintadinha, ficou lá sentada. De boa com o celular dela, né? Sempre com o celular dela de boa. Que é um gancho muito importante que eu vou direcionar pro Arthur. E aí, se você quiser depois dar continuidade, vocês têm facilidade em falar que vocês... que o Arthur, que ele tem um irmão com deficiência. Sim. E você, que também tem a Cristal com deficiência. Vocês têm facilidade de falar isso no dia a dia de vocês, dentro da amizade de vocês, Vocês têm alguma dificuldade de falar? Ou vocês, tipo, falam isso abertamente quando vocês estão... Ou só quando é perguntado... Ou vocês, tipo assim, eu gosto que as pessoas saibam que eu tenho uma criança em casa, um irmão em casa, para que as pessoas, em nenhum momento, falem algo que vai me magoar. Porque eu sou assim. Quando eu chego em algum lugar, para eu não ouvir brincadeiras, eu já falo, gente, não comecem, porque eu tenho um filho atípico. Sim. Né? Então, assim, vou levantar para o Arthur essa pergunta. Você tem facilidade em levar para o grupo que você vive, que você tem um irmão com deficiência? Eu tenho uma certa facilidade. Geralmente as pessoas nunca perguntam, porque não é uma coisa normal de se perguntar. Tipo, você tem um irmão atípico, um filho e tal, e não é muito normal a pessoa perguntar, então eu gosto muito de falar. Não no primeiro, tipo, encontro, oi, tudo bem, o teu irmão autista, mas eu falo, geralmente, todos meus amigos sabem, sem exceção, todos. O povo da escola, todo mundo sabe também. Inclusive, esses dias eu ressaltei ainda mais que eu tinha, porque uma professora de inglês falou sobre. Eu falei, não, tem um irmão autista, e todo mundo parou pra ouvir, tipo, porque as experiências, quando eles vão lá em casa, eles têm essa vivência diferente.
tipo o Arthurzinho, que é um que vive muito comigo. Ele já fala, o Arthur e o Arthurzinho chegaram em casa. Aí abraça os dois, leva na mão, faz aqui, vamos jogar bola. Ele pega a bola, pá, coloca no chão, fica chutando de um lado pro outro. E sempre tive essa facilidade. E meus amigos têm muita curiosidade sobre. Eu não tenho nenhum, tipo, não acho nenhuma perda de tempo pra falar sobre. Falo tudo o que eles têm curiosidade. Eu falo sobre, falo a história do Bernardo, falo o que aconteceu pra entender os chiques que ele tem. Estereotipias. As estereotipias. E nunca tive nenhum problema de falar sobre. Inclusive eu gosto de falar, porque não é uma coisa que você vai encontrar todo dia. Porque eu acho que eu me considero uma pessoa sortuda por ter o Bernardo assim. Porque, não, mano, não é toda vez que você chegar na rua e falar, você tem. Não, eu tenho. Eu tenho. Entendeu? Aí eu posso falar. E com meus amigos, então, eu falo sempre, não tem nenhum problema sobre. Eu falo de boa. Pra você legal. é tranquilo, né? É tranquilo, não tem nenhum problema, mas sempre falo e ressalto, se vocês esquecerem, eu falo mesmo. Se quiser conhecer, inclusive preciso marcar esse negócio. E esse encontro. Gente, a gente tá gravando com adolescentes, tá? Então, se acostumem aí. Esse encontro eu preciso marcar porque todo mundo quer conhecer. Ele marcar esse rolê. Tem que marcar esse rolê porque ele é famoso, né? O Bernardo é muito famoso por ser um negócio. Mas E aí, Rafa? Sobre E isso. você, Rafa? Pra mim é seus normal, amigos? assim, eu não... Já surgiu o assunto? Nunca surgiu... Oportunidades? Acho que nunca surgiu o assunto, não que eu me lembre. Uhum. Mas, assim, quando tem oportunidade, assim, por exemplo, quando eles estão em casa, assim, eu comento só, mas pra mim já é algo normal, então... Você comenta numa boa, eles perguntam, eles ficam... Geralmente eles às vezes perguntam, assim, só o que tem, né, pra saber, por curiosidade. Eu explico, porque eu não lembro, às vezes eu não lembro o nome. Mas... É mais dificinho o nome, né? Mas... Assim, pra mim é normal, assim, sempre quando eu falo, eles também reagem normal, porque, assim, a maioria dos meus amigos também já me conhece há muito tempo, e aí eles também já sabem. Sim. Aí os novos, que são da faculdade, assim, ó, sei lá, que eu conheço da vida, às vezes eles vêm, perguntam, falam, é especial, assim, explico como que é, mas pra mim já é normal, não é nada... Sim, diferente, sabe, né? Tem que ser normal, né? A gente tem que fazer ser normal. Porque é normal, né? Tem uma coisa diferente, mas é normal. Continua sendo... Sim, exato. Um negócio. Tem uma coisa que lá em casa acontece muito, é que às vezes o Bernardo, ele se desregula, né? É uma criança que, às vezes, qualquer coisa que acontece, diferente da Cristal, você vai ter a oportunidade de conhecer, ele fica nervoso, ele fica irritado. Como é uma criança verbal, que fala, muitas das vezes ele se irrita muito. E uma das perguntas, né, que veio para nossa pauta é essa, né? Como lidar com as situações quando essas crianças... A Cristal nem tanto, mas às vezes pode ser que ela fique nervosa também e saia um pouco do controle. Mas com o Arthur, como que você faz para entender esses momentos do Bernardo? Eu acho legal começar com ele falando, né? Então porque você falando sempre. A Cris, ela é muito tranquila, né? Mas às vezes ela tem ela fica meio, né, doida, Fica sei lá, nervosa, que ela fica, faz os barulhos que ela de pega, ela, dinossauro, quando o celular acaba a bateria, você tira o celular dela, ela fica... Ela fica... Ela faz os barulhos de dinossauro. Aí assim, ela parece um dinossauro, aí fica correndo no corredor, assim, pra lá e pra cá, assim, só escuta só o sapatinho, né, dela batendo, assim, é bem, bem fofo. Mas, assim, ela não fica muito estressada, né? Aí, às vezes, ela chega, assim, chorando, né, assim, ela tem... Eu mimo ela, né? Então eu tenho que pensar o que ela quer. Eu falo, o que você quer? Aí ela pega na mãozinha, mostra, aponta pra TV ou celular que acabou a bateria. Mas ela é muito tranquila, né? Ela não tem muita, assim, essas raivas, assim. Ela é muito paz, né? Ela é muito paz. Se você dá o celularzinho pra ela, liga lá. A TV, ela fica o dia celular inteiro. Não pode acabar a bateria, né? Né? Se acaba tem aí sempre perigoso. Um de backup ali, né? Se acaba a bateria, é um desespero. Ela já pediu o seu celular alguma vez emprestado? Às vezes ela pede, mas aqui o meu, né? Mas aí porque ela sempre tem dois, né? Aí quando um acaba, pega o outro lá. Jesus amado. Fica trocando. Pega da avó, às vezes, né? Ou é a TV que ela fica lá. E o legal é que ela sabe se comunicar muito bem com a gente, né? Com o olhar, né? Você sabe o que ela precisa, né? Quando ela aponta vai a mãozinha, chamar, faz a gente já sabe o que, você já sabe o que é. Aí às vezes quando é pra pôr o desenho na TV, aí eu fico passando de desenho em um. Eu falo, é esse? Aí ela... ela fala é esse? Ela fala, sei lá, começa a dar tapinha assim na barriga. Ela faz sabe? mesmo essa né? Falando aí, tipo, é esse. aí eu ponho lá, fica tranquilo, assim.
Mas é legal porque vocês entendem a Cristal pelo olhar, né? E pelos gestos, né? Que acho que é muito mais difícil, né? Sim. Muito mais difícil, É. porque ela não fala nada, né? Ela só babucia, né? Em alguns momentos. Exato. Minha convivência com ela é... Eu fico feliz quando ela chega lá em casa que ela começa a rir. Né? Ela começa Ela a não rir. para de rir, né? Ela não para de rir lá em casa, ela não para de rir. E quando ela me vê, ela começa a rir também. Aí eu começo a brincar com ela. Quanto mais eu brinco, mais ela ri. E a Cristal é isso. A Cristal é... A forma dela se comunicar é muito delicada. Eu falo que o nome é apropriadíssimo para ela, né? Porque ela É um cristal. Ela é um cristal mesmo. E quando ela vai lá em casa, a gente tem todo o cuidado para receber ela, não deixar nada no chão para ela poder E tropeçar. é a única casa. É a única casa que quando ela chega na rua, que ela vê que ela tá indo pra casa de vocês, ela já começa. Dá felicidade. Falei, Né? você tem do Eu esqueci de comentar do aspirador, né? É do importante. aspirador. Fala do aspirador. Conta Que do as- também, se aspirador, você não deixa ela com o aspirador, ou quando a moça que trabalha lá em casa, a Dani, tá com o aspirador, né? Ela fica brava também, Ela às fica vezes, brava, né? né? Porque ela quer pegar o aspirador e ficar arrastando pela casa. Assim. Ela É o gosta amarelo de ainda? É, o O amarelo. amarelo? Ela Aí gosta as- de girar o aspirador e brincar Aí de às vezes é girar o ele. cesto também, o cesto de roupa. O cesto né? de roupa suja. Né? Às vezes Ela ela pega o derruba e tem roupa derruba pela roupa. casa. E morre de rir, né, Raul? Né? E fica rindo. E morre de rir. Aquele negocinho também de borrifar lá, sabe? Que a mãe Borrifador? usa. É. Borrifador Ela das pega e plantas. joga assim pela casa pra fazer barulho, aí fica jogando na casa. Ela gosta toda, né? também. O Bernardo tem umas coisas que ele gosta de fazer que às vezes é... Agora ele tá com a mania de se arrastar no chão. Porque o meu filho tem hiperfoco em animais. Então, normalmente, ele gosta de imitar que ele é animal. Algum animal. Recentemente, ele fez uma sedação para um tratamento do dente. Eu até falei para Fernanda. Me deu um desespero. E como ele veio sedado do consultório, a moça falou para mim assim, ó, talvez ele fique diferente. Ele vai ter alguma coisa diferente, mas não se assusta. Daqui a pouco ele volta ao normal. Amigo, quando eu tirei ele do carro, coloquei ele em casa, ele virou uma orca. Ele virou um galo. Um pinguim, Ele né? virou... depois ele virou um touro. Nossa, eu errei tanto. E depois ele virou o que mais? Um sapo. Mas tá, você fala, virou como? Gente, depois me procure no Instagram, quem quiser, eu mando o vídeo pra vocês, tá? O corpo dele, ele se movimentava igual. E eu comecei a ligar para minhas irmãs e gravar, gente, socorro. Mas por quê? Porque na cabeça dele, ele pensa muito em animais. É o hiperfoco dele, né? E aí ele começou a se... Então, às vezes, o Bernardo faz umas coisas e você fala assim, nossa, que estranho, mas é deles. Eles são Mas eu acho isso muito legal. É uma As delicadeza, crianças não têm né? que ser iguais, não tem que seguir padrões. Cada criança tem que seu ser... jeitinho, né? Tem o seu jeitinho e você só tem essa visão quando você convive, né, com uma criança especial, uma criança diferente. E até a sua visão para as outras crianças, né, que são típicas, Sim. começa a mudar também, né? Muda tudo, né? É. E puxando já o negócio da pergunta sobre o nervosismo do Bernardo, Assim, como que você consegue lidar com as situações adversas, né, que acontecem? há diversas todas as situações. São todas. Assim, o Bernardo, ele é muito temperamental, né? Diz isso. Ele muda muito, ele é muito bipolar, assim, de mudar bravo. Você tá muito bravo, tá muito bravo, você tá muito feliz. E o Bernardo, ele fica muito bravo muito fácil. Sim. Tem coisas que irritam ele muito fácil. E às vezes ele, tipo, por exemplo, quando cantou a música, ele tá cantando uma música. Tem um momento que ele quer que você cante a música e tem momentos que ele não quer que você cante a música. Aí você começa a falar assim, não, canta. Aí você canta, pra até irritar ele. Aí ele começa a ficar estressado. E, tipo, o Bernardo bravo, ele já... E, tipo, ele passa um pouco, às vezes, do limite de Sim, bravo. ele bate. Mas Morde. nada por mal. Ele bate porque ele quer que você pare e de um jeito ou outro ele tem que mostrar que quer que Ele você não pare. sabe expressar os sentimentos. De alguma forma, Exato. ele precisa te mostrar ali, né, Fê? Mostrar que quer que você pare. E eu entendo, mas como eu sou irmão dele, eu irrito ele, né? Porque Eu sou irmão, né? Eu sou irmã. Função, né? É normal Minha de fun- irmão, né? minha função é ter que irritar ele. Mas quando ele fica bravo, ele fica muito bravo. E já teve muitas situações de eu cuidar dele e eu não sabia o que fazer, porque ele Saiu do limite. saiu do limite, perdeu, sei lá, o celular, saiu, desligou, e ele começa a ficar louco, falando, não, toma meu celular, e ele começa, não, eu quero esse, aí você fica E os desesperado. gritos dá desespero. Ele é uma criança que ele começa a gritar de uma forma e ele morde todos esses... Ele se morde. Ele se morde, né? Então tem gente que vai olhar e falar assim, nossa, mas ele se morde. Porque ele se morde porque ele não consegue explicar pra gente
o Cristal que faz ele isso, né, quer. Rafa? Ela vai morde o com bracinho, o braço, né? é. Morde o O Bernardo, ele bracinho. morde essa parte da mão. E aí você não quer que ele se machuque. Então você corre para poder organizar o que ele quer. E aí nesse momento, né, Arthur, que às vezes a gente se descontrola, mas a gente tem que buscar de todos os lados. Ficar na paz. Porque se a Ficar gente na se estressar paz. mais que ele, aí já era, porque Ele você vai sente. gritar, ele sente, aí você vai gritar mais ainda, porque você tá gritando com ele. Então, não é melhor, se relaxa. Já teve horas que eu não consegui relaxar, ficar muito bem. Eu falo assim, pô, Bernardo, tô fazendo um negócio que você quer e tal, mas... Não, certo? Mas- Irmãos, né, gente? Irmãos, Tem como mas- brigar, né? Irmãos, mas eu sempre tento acalmar ele de um jeito, tem meios de acalmar. Tipo, você fala assim, ó, Bernardo, olha isso aqui. Eu vou assim, você quer ver alguma coisa? Vamos ver ali o negócio, vamos ver a baleia aqui, vem aqui ver a baleia. E aí a gente vai, eu olho assim, aí ele Distrai ele, né? distrai, aí vai, diminui, mostra, aí vai, tipo, enquanto vai distraindo ele, mostra uma coisa no celular, ou uma coisa, vai pesquisando, e dá pra ele aí já, para. Calma. Ele calma de novo, porque é difícil acalmar, mas... Ô, Rafa, tem alguma coisa que você faz com a Cristal, assim, que é um hobby de vocês dois? Assim, que vocês gostam de fazer juntos? Ah, às vezes ela me chama assim, porque tem um... Não sei o nome aqui, é negócio de ficar na porta do corredor lá, ficar em círculo lá em cima. Não é cristal, né? A gente costuma colocar uns cristalzinhos em cima da porta, que é questão de energia. Ah, que faz aquele barulhinho? É, também tem esse. sim. Tem. Tem vários, tem um em cada porta. Tá. Ela gosta desse do corredor, de ficar balançando. Quando ela tá no corredor lá e eu passo assim, ela me cutuca pra eu ficar lá mexendo assim. Aí ela fica olhando, rindo. É bem autista, né, amiga? Que é que eu falo pra sua irmã que a Cristal, além, né, da síndrome rara, ela também, possivelmente ainda sendo investigado, é uma criança que tem autismo. Porque é muito igual o Bernardo. Ela gosta de ver as coisas rodando, né? Ela gosta de ver as coisas barulhinho, né? diferente, né? Então ela gosta de ver que você, essa intimidade vocês dois têm. Você já sabe que ela, quando ela pede, te leva pra fazer isso. É, eu já sei. Já A sabe. gente já sabe. Também, às vezes ela tudo que chega quer, com o controle lá no meu quarto, né? Que é pra trocar o desenho, as coisas. Aí você já sabe, tá bom. Vocês dois deixa já eu ir lá têm uma trocar o intimidade canal. ali, né? Disso aí já aconteceu várias vezes do Bernardo tá, tipo, deitado no quarto aqui, vendo TikTok, assim. Aí ele bate, pá, abre assim. Ó, tira aqui, desenho, ó. Do lado do quarto, tira, não quero mais aquele. Aí eu falo assim, não, Bernardo, eu tô deitado. Aí você levanta, tira, e fala assim, valeu. Aí ele senta e começa assistindo, mas é de boa, mas às vezes fala assim, Você tem algum hobby que você gosta de fazer com ele? Assim, alguma coisa que você gosta de fazer com ele? hobby, gostar, tipo, Porque é uma idade diferente e é uma criança que tem muitas coisas que é diferente do, né, que o Arthur. Sim. Mas se tem alguma coisa que você gosta Eu de gosto fazer muito com ele? de brincar com ele, tipo, de coisa que, sei lá, ficar rodando. Antigamente, eu brincava com ele de ficar Apertando? apertando ele e jogando, só que hoje em dia não dá, mas ele tá muito forte. É mais forte que o Arthur. Ele tá muito forte, é difícil que às vezes embate, mas, né? E eu não posso bater? Eu não posso bater, começa a ficar difícil. Mas já tenho várias coisas, vários hobbies que eu fui criando com o Bernardo. Como, tipo, por exemplo... Deixa eu buscar aqui, calma aí. Nossa, mano. Ler, ele gosta que lê pra ele. Ah, sim, né? ele gosta que lê pra ele. Ele gosta de... Já que eu falo um pouco de inglês, que eu vou a estudo... Ele fala os animais, a gente fica falando, tipo, não, isso aqui é o leão, fala inglês e tal. A gente zoa, a gente se auto-zoa, que ele fala muita língua. Mano, uma vez ele quase aprendeu árabe, a gente fez ele parar de ver os negócios, porque... Ele fala várias Como que você ia... Entendeu? As crianças autistas, elas são E, tipo, se ele aprendesse diferenciadas, muito, né? se Nesse ele, ponto. se ele aprendesse árabe, tipo, o que você ia fazer? Tipo, ele chega pra você, mandar uma... Começar a falar com você árabe. Vai falar, você aprende. eita, Bernardo, não tem como. Mas é isso, tipo, desse negócio, chegar, ele tem um trampolim, a gente fica pulando junto, pega assim, aí pula, aí pula. Ele gosta de cavalinho, gosto muito de cavalinho também, que eu pego, sobe aí, Bernardo, pá. Aí a gente fica correndo a casa toda, e o Dino fica correndo atrás da gente no pé. O Dino é um cachorro, tá, gente? Ele é muito ciumento, inclusive, mas ele fica mordendo o Bernardo, mas... Ele morde brincando, né? É, nada Porque de... é um cachorro desse tamanhozinho. Desse tamanho assim. Não tem. Deixa eu ver aqui uma pergunta que não ficou pra trás, que dá pra fazer pros dois. Ou pode continuar aí, amiga? Eu queria a gente tem um pouco de tempo. Assim. fazer uma pergunta que não tá aqui no nosso roteirinho. Pros dois. Posso direcionar pro Rafa primeiro. Sim. Rafa, você já passou alguma situação quando você saiu com a Cristal, né? Que foi passear, que talvez eu não esteja junto. De que você teve que talvez se impor com alguém, de tipo, dá licença, minha sobrinha é especial, a gente vai
sabe, alguma situação de um preconceito que você teve que talvez mostrar para as pessoas e falar, olha, dá licença que a minha sobrinha tem prioridade aqui? Eu acho que não. Quando eu saí com ela, nunca aconteceu nada disso. Nada É sempre diferente, né? bem tranquilo. Mas o que acontece é eu pegar lá no colo, sai pra subir alguns lugares que ela não consegue. Tira do carro, sobe a É. escada. Mas assim, nunca... Nunca teve um olhar assim que você olha pra pessoa, tipo. Ou talvez teve e você também não percebeu também. Ou É que é muito eu ligo, tranquilo, né? O que, né? que o outro pensa é problema dele. Ele não vai dizer nada sobre a minha sobrinha, né? Lógico. É o que ele acha. E E pronto. não ligo, Cada um com as tuas. Né? E você, Arthur? E você, Com o Arthur? Bernardo, infelizmente, acho que já teve várias situações. Que já aconteceu várias coisas com eu e minha mãe. Quando tem muita gente na rua não gosta da gente. Não gosta da gente, porque o Bernardo faz muito Não entra barulho. muito em detalhes, não. Eu não vou, mas tem gente que não gosta da gente. Acontece, mas ninguém precisa gostar de ninguém, mas enfim. A gente já arrumei muita briga por causa do Bernardo, tipo, das pessoas olharem muito torto. E tem gente que realmente, mesmo você explicando, continua julgando. E tem uma hora que você fala assim, pô, mano, tô falando pra você aqui, você ainda continua fazendo isso. E você fala assim, às vezes assim, porque, mano, meu irmão. Aí você fica tipo, mano, Vou meu irmão, defendê-lo. você defendeu e você tá aí, negócio, já teve vezes de eu extravasar, quando a gente já foi, aconteceu A várias gente já coisas sofreu um preconceito juntos. juntos. Né? É, só eu e o Arthur. Aham. E talvez ele. Como eu não posso entrar muito em detalhes, né? Porque isso corre em justiça. Mas de chegar e falar assim. Ele não tem nada. Não, ele parece uma pessoa normal. Ele parece uma pessoa normal. Como que eu vou saber se ele é autista? Olha, ele anda normal e como que tá andando normal? Vocês, será que vocês não veem coisas onde não existem? Mas não foi de uma forma sutil, foi de uma forma agressiva. Bem sarcástico machucar mesmo. vocês. E como eu já tô acostumada, porque, diferente da Cristal, o Bernardo tem muitas estereotipias, bate palma, babucear. Então tem gente que se incomoda, tem gente que tem... Porque a pessoa, às vezes, não faz por mal, porque ela não conhece. Se você vai lá e explica pra pessoa, a pessoa fala, não, tudo bem. Então nem todo mundo a gente pode taxar de... É um preconceito, porque às vezes as pessoas elas não têm entendimento. Falta uma informação. Falta uma informação. ali, né? Aí você vai lá e informa. E nesse dia, o Arthur foi a primeira vez que ele sentiu o que eu sinto quase todos os dias. Sim. E pra ele doeu muito. Eu via no olhar dele que ele falou assim, se eu pudesse, né? Nossa, Ele ficou Perdi muito a meu réu nervoso. primário aqui. Ele ficou muito nervoso. FEBEM e tal. E tinham duas questões ali. É a minha mãe e meu irmão. Sim. E eu São dois. via Família, nele, né? né? E ela ainda tava tirando sarro com a minha cara, mano. Aqui, ó. E ainda ela tirava sarro dele porque ele estava protegendo a mãe e o irmão. E ela falava assim, tipo, né? Não vamos entrar em detalhe. É gente mal resolvida, né? E fica jogando os problemas na gente. E ele se saiu super bem, né? Aham. Lógico que eu entrei no carro e aí eu choro. Uhum. Eu sou bem chorona. Eu tenho uma irmã que fala, meu, você nunca vai aprender a se proteger? Eu choro mesmo, tá? Eu não sei falar assim, ir lá e brigar. Eu ouço ali, depois eu vou lá nas redes, falo, porque é onde eu me sinto mais tranquila. Que pena que não pode expor, né? Mas não pode expor. Mas é assim, acho que foi a primeira experiência dele muito próximo. Ele, eu acho que ainda nunca teve uma experiência do Bernardo estar no momento e acontecer um preconceito. Uma vez bem que me forte. pensou muito foi quando. Eu não tava junto, mas é a sua história. Foi quando você foi num loja de doce e o Bernardo gostava de brincar de um sininho, aquele sininho do balconista. E aí ele tava tocando, toda vez ele tocava, era normal minha mãe lá. E uma moça tirou na mão dele. Falou assim, não, para de fazer esse barulho, né? Foi isso, né? Ela falou, menino chato, será que você não pode educar ele, parar de bater isso aí? né? E pegou. Simplesmente pegou da mão dele. E, tipo, tirou da mão dele. E se eu tivesse lá... Você não ia fazer nada. eu não ia não é que eu não ia fazer Você ia nada. ficar feio. Mano, não, mas eu ia falar, tipo, como que ela tirou da mão? Podia ser uma criança que não tem nenhuma... Criança típica. Podia ser uma criança típica que não tem negócio. Podia, independente. Você nem é seu filho, não é nada. Se você pegar da mão, criança, né? é uma criança. Você pegar da mão do seu negócio, entendeu? E essa pessoa é uma pessoa que... Pô, mano, Ela se justificou que ela era pediatra infantil. pediatra infantil. Pior ainda, Pior né? ainda, né? Tá na profissão errada, né? Tá na profissão É isso aí. erradaça. E aí bate no ponto, né? Uma pessoa mal resolvida, né? Uma pessoa de mal com a vida, né? Então é mais Trabalhando fácil a com gente... criança ainda. Criança. a gente machucar os outros do que a gente ter um olhar mais doce Exatamente. ali, né?
Isso acontece muito, infelizmente. Eu só tive essa oportunidade. Não é oportunidade é coisa que erra. Mas é tipo, aconteceu isso uma vez comigo. Com minha mãe, infelizmente, acontece muito, muito diariamente. Mas eu acho que ela tá aprendendo a lidar. Uma hora ela usou a pessoa na cara. Mas... Eu fico muito tranquila porque eu tenho um pensamento que não dá pra gente trocar mal com mal, né? Se a pessoa vem com uma maldade, você leva o bem pra ela. Sim. Você mostra pra ela que você é diferente dela. E aí você consegue, naquele momento, se todo mundo entrar numa paranoia de começar... A gente tem uma criança que está sofrendo um preconceito. Então, assim, aquela criança também sente. Aquela criança está ali no meio. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa proteger aquela criança daquele ser humano que não é uma pessoa que não sabe. Ela sabe. Eu não saio de casa sem um crachá do meu filho. É muito importante. Pais que têm filhos, que têm o seu crachá, que hoje já consegue, né, ter o crachá do girassol, que é um crachá que consegue identificar crianças com outras deficiências não visíveis. O crachá do autismo. Então, usem o crachá, identifiquem. Porque, assim, nem todas as crianças têm como... você olhar e ver, assim, aquela criança tem uma deficiência. Nem sempre vai ter essa... Você vai bater o olho, mas se a criança tiver com o seu crachá, as pessoas precisam aprender também a entender que... para que significa o crachá? Porque eu falo que não adianta a gente falar sobre inclusão sem conscientizar as pessoas. Então, entra aí no site da vida, procure símbolo do autismo, símbolo do raro, símbolo do Down. Procurem, gente. Hoje a gente está convivendo muito com pessoas, né, com suas necessidades. Então, assim, a gente precisa se conscientizar, a gente precisa incluir essas pessoas. E hoje está aqui com o meu filho, com o Rafa, que... vai levar, né, amiga, essa bagagem para todos aí que vem. O Arthur vai para a faculdade ainda, o Rafa já está. Então, assim, para mim hoje é um momento assim muito gostoso de poder levar para as pessoas que ainda tem jeito, né? Sim, e assim, vocês veem como é importante o convívio, né? Desde pequeno, né? O convívio desde pequeno com crianças típicas, com crianças atípicas, porque você pode mudar o olhar, né? E você pode saber como lidar, né? Por exemplo, os dois vão saber como lidar de uma forma melhor com outras crianças, né? Que são atípicas, porque convivem com uma dentro de casa. Né? Então, o que eu vejo muito é que as crianças da idade da Cristal não sabem como lidar com ela, não sabem como brincar com ela, não sabem como abordar ela, porque não tem um convívio, né? Sim. Então, se você tem um convívio com crianças desde pequeno, gente, é inclusão, né? Assim, nem tem como não se emocionar, né, Fernanda? A Fernanda tá toda emocionada hoje, né? Que é tão delicado. Borrou a maquiagem? Morro, né? É muito delicado e é muito delicado. E é bonito, assim, todos têm que mudar o olhar. Tem um olhar mais leve, tem um olhar mais com amor, né? Tem duas pessoas aqui com exemplo disso, né? Se você tem um olhar mais leve para tudo, né? E principalmente para o mundo atípico. Vocês veem que é legal ser diferente, né? É muito melhor você ser diferente do que você ter que seguir padrões, né? Que a gente foi criado para seguir padrões, né? E essas crianças, elas vêm para poder mudar, né? O olhar de tudo isso, quebrar esses padrões. Sim, né? Bem importante. E eu queria que vocês deixassem um recado aí para a galera que vocês convivem. Você com a sua idade de 21 ou 20? 20. Vai fazer Arthur 21, vai fazer 21, né? O Arthur vai fazer 16. Então, se dentro da idade de vocês tem sempre uma diferença só de galera mesmo, né? Talvez você fique mais com galera de 20 para cima ou de 20 para baixo? Não, é a minha idade, 20 para cima, geralmente, né? O Arthur de 12 para cima, né, filho? Até 16? 13, 14, 15, 16. Eu queria que vocês pensassem aí uma forma de deixar uma mensagem para essa galera aí. Sobre como para eles entenderem. Deixa aí para eles algo que possa levar uma informação para eles de como que é viver, ter essa vivência, né? E para eles também mudarem um pouco o olhar. Sim. Né? E abrirem mais, assim, a pra visão, né? galera, tipo, todos os adolescentes e
jovem adulto assim, ou meus amigos assim, falar? Não, leva para todo mundo Pra que quem você quiser convive. levar. Leve, porque assim, esse podcast, você vai falar para seus amigos que você participou. E muitas pessoas vão assistir. E vai mandar todo mundo assistir. Vai mandar todo mundo assistir. Na Globo. Pode deixar. E seguir a gente. E você também. Seus amigos vão ficar curiosos para saber. A curiosidade vai chegar. Então, essa é a oportunidade de você deixar um recado para a galera sobre o que você vive e como que eles devem ver isso com bons olhos, né? Como que é para você deixar esse recado aí? Eu acho que um recado importante é mostrar pra eles que eu falo um pouquinho dos amigos primeiro, aí depois eu falo, enfim, tipo, eu sendo uma pessoa atípica, pode falar que os dois por ser pro negócio. Todo mundo aprendeu com isso. Meus amigos levaram melhor isso, porque é diferente. Você tem uma pessoa ali com você que explica pra você, e seria mais, tipo, os adolescentes atuais devia ter mais essa busca, porque tem muita gente muito preconceito ainda nas escolas, o negócio, não preconceito comigo, mas já vi muita, tipo, piada de fundo, né, tipo, pô, você é autista, tipo, zoeira assim, que não é zoeira, é uma coisa que a pessoa não foi atrás e acha completamente normal, e não é normal, porque, enfim. E eu acho que o que eu quero deixar é que abra sua mente, tá ligado? Abre a mente e vai atrás, falando que busca procurar em vez de já chegar julgando as pessoas, porque tem gente que acha muito que é melhor que os outros, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo é igual. Independente do dinheiro, independente de como a forma, independente de tudo, todo mundo é igual. Sempre. E você tem que ir atrás. Porque se eu não tivesse um irmão autista, eu não ia atrás. Eu acho que isso era um dos maiores erros. Eu não ia atrás sobre isso, que é uma coisa que todo mundo tem que ir atrás. Saber mais coisas, sair da bolha, igual todo mundo tá falando de bolha, assim. sair da bolha do padrão e ir atrás do fora. Porque qual é a graça você viver só mais uma vida sabendo de todo do padrão, em vez de fora? Então fora, você descobre as coisas. O que é isso? Eu vou pensar sobre isso. E saber as coisas a mais, em vez de só julgar. Porque você só julgando, você, além de não abrir sua mente, você só vai deixar as pessoas tristes e, sabe, se desvalorizar. Porque ninguém vai... Aquela pessoa já não vai gostar de você, mas uma pessoa que já não vai gostar de você no negócio. Você ainda traz, você além de passar essa coisa pra frente, essa informação, esse conhecimento pra frente, você ainda não julga mais ninguém por olhar. Tipo, você já tem que... aceita o diferente. Você aceita o diferente. Aquilo é diferente e você atrai isso. Você vê o mundo com outras formas. Como, por exemplo, tipo, antes do Bernardo, eu nunca tinha visto uma criança autista. Com TEA e tal, eu nunca tinha percebido. Depois que o Bernardo, vejo muita. Tipo, na minha sala tem uma pessoa atípica, tem autismo. Em si, acho que todas as escolas tem pelo menos uma pessoa que tem... Muito mais que uma. Muito mais que uma hoje em dia. Cresceu muito o número de pessoas. E por isso que deviam buscar muito mais atrás, porque cresceu muito o número. Então é uma coisa que vai virar normal, você vê diariamente. Então tem que buscar ir atrás sobre isso, pra tirar esse preconceito, e é isso que eu deixo. Vão atrás, porque é uma coisa que é legal conhecer sempre. Eu sempre busco meus amigos e é isso, vão atrás sempre pra ter mais informações. Arrasou. Obrigado. Informação nunca é demais. Nunca é demais. E aí, Rafa? E você, Rafa? Você falou bem, falou bastante coisa já. Sim, acho que o pessoal da minha idade também já é um pouco mais maduro, né? Muita gente já que eu converso, assim, que eu convivo, tem já noção, né? Mas eu acho que ele falou assim, buscar aprendizado, eu acho que então eu vou falar mais da parte emocional, assim, sentimental. Tipo, tenha mais amor, assim, por isso com essas pessoas especiais, né? Não só com criança, com todas as idades. Acho que ficar assim, só julgando, né, como ele falou, e você ficar com aquele olhar assim torto, como pode dizer assim, só vai dizer sobre como você se sente. Às vezes a criança especial, ela não tem nem noção, tipo, dessa maldade que você tá olhando pra ela, né? Uhum. Eu acho que é importante você ter empatia, assim, você talvez se colocar no lugar de alguém da família ou até da pessoa em si, né? Que, bom, se eu fosse, assim, uma situação hipotética, né? Se eu fosse uma criança especial, o que eu ia querer? Eu ia querer amigos, ia querer amor, ia querer todo mundo junto comigo. Porque isso faz diferença, assim, não tem muito que a gente possa fazer, oferecer além disso, né? Na questão, assim, falando mais dos meus amigos ali e tal. Uhum.
graças a Deus, nunca passei por uma situação assim que alguém quis machucar, sabe, verbalmente, fazer alguma coisa ruim, porque meus amigos, eles são bem parecidos assim comigo, né? Eles, quando vem a Cristal, brinca, Eles têm uma mente mais aceita, aberta, né? Também mais pela questão da idade, né? Aham. Mas assim, eu diria pra ter mais empatia, né? Você pensar, e se fosse eu ali? Sim. Ou e se fosse colocar no meu lugar. irmão, se fosse meu filho, não sei o Sim. quê. Você ia gostar do jeito que você age? Você ia ficar contente? Tipo, acho que, Sim, né? exato. Essa é a melhor Pensar- pergunta, mano. Falar isso, e se fosse eu ali, né? Porque ninguém gosta de ser tipo, Excluído. excluído. Entendeu? Não é bom se sentir excluído, se sentir fora dali, sozinho, Sim. essas coisas. Então, acho que acolher, sabe? Mostrar que você tá ali, que você gosta. Eu acho que isso Que a pessoa pode contar com você. É, né? eu Por acho exemplo, que até isso é pegando essencial. o exemplo de ter uma pessoa autista na sua sala. Por que não chamar ela para ficar com vocês? Exato. Por que não incluir junto? Porque o que as pessoas faziam? Exclui, é mais né? fácil excluir. Eu não Sim. sei lidar, então deixa de canto ali. Por que não fazer a diferença e ter um olhar, né, diferenciado? Vou incluir essa pessoa aqui com a gente para ela se sentir que ela tem amigos, né? Que ela Você sentir parte do todo, né? Sentir Exato. ali acolhida, saber que ela tá segura ali e que ficar ela bem. Exato. Que Eu é acho só o que que eles querem, né? O mais importante que eu sempre gosto de falar, até mesmo pra gente se despedir, que tá tão bom, mas já tá chegando, né? É se colocar no lugar. A partir do momento que as pessoas começarem a se colocar no lugar do outro, muita coisa vai mudar. Sim. Então, quando você... Como que eu posso ajudar? Se ponha no lugar da pessoa. Talvez você não vai ter um entendimento na hora, mas se você se colocar no lugar, você consegue se movimentar. Então, respeitar o próximo, dar amor. E o amor é a cura, né? O amor, ele é a única forma que eu tenho certeza que vai mudar o mundo. Sim. Né, Fê? E assim... Menos preconceito, gente. A gente não vai mudar o outro, mas se a gente mudar as nossas atitudes, né? Pra gente poder mostrar pro mundo que... Tudo bem, eu não vou mudar você, mas eu vou mudar as minhas atitudes. Vai chorar de novo? Então, assim, gente... Eu perdi o fio da meada. Mudar como você também... Se você mudar você mesmo, você vai mudar como você reage, né? A Sim. situação. Exato. Aí, se você estando bem com você, você não vai, tipo, descontar a sua raiva em uma criança especial, ou até em qualquer pessoa, qualquer né? pessoa. Faça Assim, você no a sua sentido. parte, né? A gente não vai mudar o outro, mas se a gente mudar a gente, as nossas atitudes... Isso. Aí A o gente tá mundo fazendo vai a nossa exemplo, parte. entendeu? O exemplo vai de exemplo, né? Exato. Então, assim, gente, assim, eu tô saindo com uma bagagem, assim, de ver você... Eu tenho 43 anos, então ouvir você com 20, ele com 15, né? Para fazer 16. Ouvir que o olhar de vocês para esse mundo atípico foi muito bom, porque foi o que o Arthur falou. Hoje está se laudando mais crianças, mais oportunidades estão chegando para que essas crianças sejam laudadas com mais agilidade, mais rapidez. Hoje, como o mundo está mudando, né? Então tudo está sendo, consegue detectar na gravidez alguma deformidade, alguma criança que vai vir ali com uma necessidade diferente. Então precisa se informar, precisa sim ter consciência que mais para frente a gente vai ter muitas pessoas atípicas ao nosso redor. E aí pare para pensar. Hoje não, mas um dia, quem sabe, vai ter um na sua família. Então comece a pensar assim, fora da caixinha. Obrigada, meninos. Nada. E Eu queria ressaltar. Muito obrigada. Fala aí, A Arthur. última coisa. Eu pensei se agora falar isso, mas, mano, exaltar vocês duas, né, mano? Porque assim, eu acho que o Rafael também deve pensar nisso. Porque, mano, eu nunca pensei que eu ia fazer um podcast, tipo, com minha acho que vai mãe, fazer chorar, gente. amiga da minha mãe, o irmão da amiga da minha mãe. Isso é muito louco, porque eu cuido de você desde o começo. E como? Você começou a fazer um brechó em casa, com um monte de roupa jogada, pá. Aí, tipo, você tava na cama, assim, você fala, nossa, e se eu fazer um projeto? Aí fez o projeto. Na pandemia, que começou difícil, mas ele foi crescendo, chegando mais gente. E com o seu dom de falar, assim, você foi aumentando esse pessoal. E muita gente que não tinha esse cuidado, você conseguiu fazer isso, né? Você salvou essas pessoas. Não é entre aspas, é realmente você salvou, porque tem muita gente que precisava disso. Você deu comida para essas pessoas, atenção para essas pessoas. Isso é incrível. E, tipo, mano,
Eu nunca pensei que era tudo isso. É muito louco pensar. E nós vai chegar em muita coisa. Espero muito, muito mais. Porque é incrível isso. Vocês são incríveis, porque... Não pode falar palavrão. Vocês são incríveis, vocês são incríveis. Obrigada, filho. Obrigada, Nada, que isso. Obrigada. Tá ligado? Beijo, gente. Fê, agradece aí o pessoal. Gente, e para conscientização, por favor, assistam todos os nossos vídeos do nosso podcast. Cada episódio tem um tipo de informação diferente, um tipo de assunto diferente, todos, né, voltados para a inclusão, voltados para poder abrir a cabeça de vocês, mudar a visão de vocês desse mundo que é lindo, né? Sigam a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, Bastidores da Vida Típica Podcast, no nosso TikTok, no nosso YouTube. Compartilhem os vídeos com quem vocês acham que precisam ali de mais informação. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações. A Fernanda tá bem emocionada, né, Fê? Eu tô meio atrapalhada hoje. E eu quero deixar o nosso super agradecimento ao estúdio XPXT, a toda essa equipe linda que tá aqui. Vocês não estão olhando, mas tem uma galera aqui. Atrás das Vocês câmeras. não estão vendo. Nos proporcionando estar aqui, trazendo convidados de diferentes tipos para a gente poder abrir, né? Acho que a oportunidade de estar aqui podendo mostrar o nosso mundo atípico é muito bom e, assim, gratidão, XPXT, por isso. E é isso. E espero que vocês gostem de mais um episódio. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Dê opiniões, que tudo agrega pra gente. Com certeza. Obrigada. Obrigada, gente. Até Valeu, mais. pessoal. Tchau, tchau. Valeu.